Ainda de pé, meus irmãos, eu os convido a que juntos abramos nossas Bíblias. No Evangelho conforme o relato de Marcos, no capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 38 até o versículo 44. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38 até o versículo 44. Assim diz o texto da palavra do Senhor. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por todos os atos, ó Deus, por tudo ocorrido neste culto até aqui, porque, ó Deus, nós podemos sentir a tua glória se manifestando no meio de nós. Ó Pai, agora, ainda mais intensifica, Santo Deus, este sentimento maravilhoso e permita-nos, ó Deus, ouvir a tua voz, que continuará falando conosco nesse instante. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está Jesus agora tendo interrompido a sua caminhada, presente no átrio externo do templo, presente ali naquele lugar que era o mais movimentado do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, ele possuía espaços chamados de átrios, e o mais frequentado de todos era o átrio exterior, ao qual todos tinham acesso, onde qualquer um poderia estar. Os átrios internos, eles eram reservados apenas aos homens, o mais interno ainda aos sacerdotes, e o santíssimo lugar reservado ao sumo sacerdote, que ali acessava anualmente, purificado para oferecer o sacrifício, aspergir o sangue sobre o propiciatório e ouvir a voz de Deus a falar com ele. Mas ali estavam todos, e Jesus sentado, observando os comportamentos daqueles que estavam ali, analisando cada um, como procedia, como agia, nos lembrando, meus irmãos, que Jesus é aquele que sonda e conhece os corações. E mais do que as atitudes, ele estava contemplando ali o que cada coração emanava a partir daquele momento, estando ali naquele lugar, naquele santuário. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que outras pessoas também frequentavam o templo e também tinham este objetivo: observar o comportamento dos outros, para a partir daí emitir um juízo de valor. Algo que não é diferente nos dias de hoje. Também hoje nós vamos encontrar aqueles que frequentam, estão presentes no templo, analisando, observando e emitindo juízo de valor. Mas quando nós olhamos lá para a palavra de Deus, meus irmãos, alguns exemplos que nos vêm. Em primeiro lugar, lá no primeiro livro de Samuel, Ana está ali exatamente onde Jesus está agora, no átrio exterior, orando, se derramando diante do Senhor. E o sumo sacerdote Eli, então, a observa aquela mulher que ora, observa aquela mulher que chora, e imediatamente vai ao encontro dela para repreendê-la. E Ana tem a oportunidade de dizer a ele: olha, eu sou uma mulher amargurada, e eu vim procurar este lugar para falar com o Senhor meu Deus sobre a minha amargura, sobre a dor e a tristeza que sente o meu coração. Porque, meus irmãos,
O templo, a igreja, a casa do Senhor é sim o lugar onde nós vimos abrir os nossos corações e derramá-los diante de Deus. Onde não é vergonhoso deixar que as lágrimas rolem no rosto. Onde não é vergonhoso estar triste. É o lugar onde nós abrimos o nosso coração e revelamos ao Senhor aquilo que nós sentimos. E Deus nos observa. E assim observou aquela serva, que falou a Deus da sua amargura, que falou a Deus a respeito da sua tristeza e concedeu a ela o desejo do seu coração. É aqui, meus irmãos, no santuário da casa do Senhor, que nós abrimos os nossos corações, colocamos diante de Deus as nossas necessidades. E Ele prontamente nos atende. E Ele prontamente vem em nosso socorro, porque é aqui que nós temos um encontro marcado com Ele. Também nós nos lembramos do episódio em que estão presentes também naquele lugar um fariseu que fazia a sua oração excelente para encantar aqueles que estavam ali presentes, para que eles ficassem impressionados com a sua cultura, para que eles se impressionassem com a sua fé, o seu compromisso com Deus. Também estava presente o publicano, que era alvo da crítica do fariseu na sua oração. E ali uma exaltação é feita à humilde e simples oração daquele publicano, que sendo simples, que sendo humilde, tocou o coração de Deus. Assim como a oração de Ana toca o coração de Deus. Porque Deus é aquele que vai e visita o nosso coração no momento do culto e sabe o que lá se passa, e sabe o que nós sentimos, e vai ao encontro da nossa dor, e vai ao encontro da nossa necessidade, conhece muito mais do que aquilo que sai da nossa boca. Ele conhece o que nasce no nosso coração. Jesus está ali, e aí nós podemos pensar, meus irmãos, então é censurável o ato de Jesus ao observar o comportamento das pessoas no templo? Não. Não é. Porque Ele é Deus. Acima de todos, Ele é Deus. E tudo aquilo que se faz no santuário da casa do Senhor, todo louvor, toda oração, toda honra, toda glória pertencem a Ele, Jesus. E Ele está ali observando aqueles que vão ali na intenção de adorá-lo, em espírito e em verdade. Porque assim importa que os seus adoradores o adorem. Ele está ali analisando e observando o comportamento daqueles que ali compareceram. Aquele santuário, aquela casa de oração, que foram ali apresentar as suas orações, entregá-las a Ele, que é Deus único, digno e merecedor de receber as nossas orações, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ao observar, meus irmãos, o comportamento daquelas pessoas, Jesus destaca ali duas personagens, duas pessoas presentes ali. Primeiro, os escribas, e aos escribas uma palavra de condenação, e aos escribas uma palavra de censura. Os escribas, meus irmãos, eram considerados homens piedosos, e a eles estava destinado, considerando a piedade que havia, o que haveria de haver nos seus corações, a eles a responsabilidade de administrar os bens das mulheres viúvas, uma vez que as mulheres não eram proprietárias de nada e não podiam, por consequência, administrar os seus bens. Então, aos escribas, a quem se atribuía a virtude da piedade, era concedida a oportunidade de administrar os bens das viúvas, e tendo esta oportunidade de administrar os bens das viúvas, eles aproveitavam por roubá-las, extrair delas algo que, do tão pouco que tinham, uma parte, os escribas também as roubavam. Daí a palavra de Jesus condenando os escribas. E aí no versículo 40 ele vai dizer: entre as características condenáveis dos escribas estão os quais devoram as casas das viúvas
e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito severo. Roubam daquelas que nada têm. Meus irmãos, ser viúva nos dias de Jesus, e aí nós chegamos ao segundo personagem deste texto, é algo muito ruim e muito difícil, porque mais do que suportar a dor do parceiro, do marido, daquele que lhe foi querido por tantos anos, ela torna-se uma pessoa miserável, porque afinal de contas ela não possui nada. As viúvas estavam destinadas a casar-se com o irmão do marido, porque o irmão do marido, este sim, herdava os bens do marido, e para que ela pudesse continuar desfrutando, usufruindo daqueles bens, precisava então casar-se com aquele que era o seu cunhado. Mas o texto nos fala que esta viúva, além de viúva, ainda era uma viúva pobre. Aí a situação se agravava, porque muitas vezes, sendo ela uma viúva pobre, a família do marido também era uma família pobre, que teria dificuldades em sustentá-la, e ela tornava-se então um peso na vida daquela família pobre. Qual a alternativa? Devolvê-la então à sua família. Mas para devolvê-la à sua família, a família da viúva precisava então pagar um valor à família do falecido marido. E aquela família que já era pobre, de onde haveria de tirar recursos para pagar a família do falecido marido e devolvê-la aos cuidados da família que ficou? De maneira, meus irmãos, que a condição desta mulher é muito ruim, muito difícil. Mas havia, meus irmãos, também, com base na lei do descrito lá no livro do Deuteronômio, quando Deus trata da questão do culto e do uso do templo, há uma exortação de Deus a que se cuide dos pobres. O templo de Jerusalém era sustentado pelas ofertas das pessoas. E parte dessas ofertas sustentavam os sacerdotes, mas uma parte delas era destinada aos pobres. E desta parte que era destinada aos pobres, uma parte era reservada então para aquelas mulheres viúvas. Então aquelas que já não tinham mais nenhuma renda, né, a lei de Moisés previa uma espécie de previdência social, que era paga ali então para aquelas mulheres numa condição do que nós chamaríamos hoje de uma pensão por morte. Mas um valor muito pequeno, um valor insignificante. Mas aquela mulher, meus irmãos, Jesus destaca naquela mulher não simplesmente o fato de dar as suas 2 moedas, mas de compreender esse mistério, que aquele lugar também era lugar de provisão, também era lugar de cuidar de pessoas, também era lugar de amar ao próximo. E aqueles que ali entregavam as suas ofertas estavam contribuindo para o sustento do próximo. Depositar moedas e ofertar no templo era participar dessa garantia de que todos fossem assistidos. E aquela mulher que muito pouco possuía, entrega então 2 moedinhas, tudo que ela possuía. A moeda que aquela mulher entrega, meus irmãos, não era uma dracma, não era um denário, que eram moedas de valor superior, era uma moeda chamada lepto. Seriam centavos nossos hoje. E para os irmãos terem dela, ela entrega 2 leptos. 2 moedas, 2 leptos. E o que se fazia com 2 leptos? Nada. Absolutamente nada. Porque naquela época, para se comprar um pardal, era necessário 8 leptos. 4 vezes o que a mulher possuía para conseguir comprar um pardal. Ela só tinha 2. E para comprar um pardal eram necessários 8. Ela poderia ter olhado naquele momento e ter pensado, e até mesmo ter dito: o que eu tenho é tão pouco para oferecer. O que eu tenho é tão insignificante. O que eu tenho, valor nenhum tem. Valor nenhum possui. O que eu tenho, que diferença pode fazer? Mas muito mais importante, meus irmãos, no coração daquela mulher, do que o valor das suas moedas, era a sua vontade de participar daquele projeto, daquela atividade, daquela ação social do templo, participar assim da obra do Senhor, dando a sua contribuição, por mais insignificante que pudesse ser, considerada por ela ou por outro.
Ainda que ela olhasse para as suas mãos e ela dissesse: eu tenho tão pouco a oferecer, este pouco que eu tenho a oferecer, eu coloco à disposição da obra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Roga, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. E muitas vezes, quando nós nos sentimos tocados pela palavra do Senhor, que nos convoca a participar de alguma forma, a oferecer aquilo que temos, nós olhamos para as nossas mãos, para a insignificância daquilo que temos, consideramos tão pouco. O que isso que eu possuo pode acrescentar à obra do Senhor? Mas é preciso, meus irmãos, a disposição de colocar, a vontade de colocar à disposição do Senhor aquilo que está nas nossas mãos. Se é pouco, se é muito, se é grande, se é pequeno, não importa. Importa colocar à disposição do Senhor. O que alegra e toca o coração de Jesus e faz com que ele se alegre com o gesto daquela mulher e destaque aquela mulher com as suas 2 moedinhas, com seus 2 leptos ali apenas. Não é a quantidade, não é o valor, mas é o gesto de saber que aquilo que ela possuía poderia até ter pouco valor financeiro, mas possuía um significado extraordinário para a obra de Deus. Era o desejo dela participar, era a vontade dela de contribuir com o pouco que possuía. Era também a sua confiança na provisão de Deus. O que eu tenho é pouco, mas eu coloco à disposição do Senhor, e eu creio naquele que é o meu pastor e que nada permitirá que me falte. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso para multiplicar, para fazer render, para dar utilidade ao que quer que seja que esteja nas nossas mãos, mas é necessário que os recursos das nossas mãos sejam postos à disposição do Senhor. E aí, meus irmãos, eu não falo apenas dos recursos financeiros, que é tão mais fácil. É tão mais fácil colocar o nosso dinheiro à disposição do Senhor, mas muitas vezes a obra do Senhor precisa do nosso tempo, da nossa dedicação, muito mais do que do nosso dinheiro. Aquela mulher, ela coloca o que ela possui à disposição da obra do Senhor. E a obra do Senhor depende, sim, dos recursos que estão nas nossas mãos. Lembrando, meus irmãos, Davi tangindo a sua harpa, repreendeu o demônio que estava tomando o corpo de Saul. Moisés, com cajado nas suas mãos, feriu as águas do Mar Vermelho e elas se abriram e o povo de Deus pôde passar a pé enxuto. São os recursos que estão nas nossas mãos. É o nosso tempo, é a nossa vontade de participar. São os nossos recursos postos à disposição da obra do Senhor que comovem o coração de Jesus. Se eles são poucos ou são muitos, se são grandes ou pequenos, isso quem decide é o Senhor. Coloque à disposição do Senhor. Se são precários ou não, se são poucos ou não, se são úteis ou não, quem vai decidir é o Senhor. Coloque à disposição do Senhor. Se você quer tocar o coração de Jesus, para tocar o coração de Jesus, coloque à disposição do Senhor os recursos dispostos nas suas mãos. É Ele quem vai decidir se são poucos ou muitos. É Ele quem vai decidir se tem utilidade ou não. É Ele quem vai decidir se tem valor ou não. Ele vai usar o que você tem na mão. O que você tem, coloque à disposição do Senhor. Nenhum de nós, meus irmãos, é tão limitado que não tenha o que oferecer ao Senhor. Seja a nossa oração, seja o nosso trabalho, sejam os nossos atos, seja o que for. O talento que Deus te confiou, coloque nas mãos do Senhor. O que encantou o coração de Jesus não foram as moedas ou o valor, mas a fé no coração daquela mulher e a sua vontade de participar. Que o nosso coração também se encha de vontade de participar, de desejo de estar presente, para que nós possamos dizer: olha, eu também faço parte, eu também contribuo. São só 2 moedinhas, insignificantes leptos, mas eles estão à disposição do Senhor. Talvez diferença nenhuma faça no todo,
Mas o que eu tenho está à disposição do Senhor, deste projeto maior, que não é nosso, mas que é de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o nosso coração, muito mais que as nossas mãos, movam-se em direção à obra do Senhor, nos conduzam a colocar as nossas vidas à disposição da obra do Senhor. O desejo de participar seja maior do que os nossos medos. Se são com relação à quantidade dos recursos, é o Senhor quem vai julgar. Deixe que o Senhor julgue. E que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos encoraje. E que nós saiamos daqui para participar, colocando à disposição do Senhor os recursos que estão nas nossas mãos. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Eu quero crer que todos nós, com os nossos corações preenchidos da palavra de Deus, alegres, abastecidos e prontos para viver uma nova semana que se inicia, na qual Deus se fará presente certamente na vida de cada um de nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que as nossas mãos estejam abertas, colocando ao inteiro dispor do Senhor aquilo que nós temos para oferecer. Não menospreze os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade. Deixe que Deus julga. É Ele quem sabe da utilidade. É Ele quem sabe. Apenas coloque à disposição dEle. Mas seja participante, como foi aquela mulher. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. E assim encerramos nosso culto desta manhã. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque nesta manhã, santo Deus, certamente a tua glória encheu esse lugar. E aqui, ó Deus, nós pudemos sentir a tua presença entre nós. Ó Deus, um nível de espiritualidade cada vez maior e mais intenso se faz sentir aqui neste lugar e neste santuário. Nós te louvamos, ó Deus, pelos corações devotos, agradecidos, de todos aqueles, santo Deus, que aqui comparecem, trazendo gratidão no coração. Agora, ó Pai, despede-nos com a tua paz, conduzindo-nos aos nossos destinos, sob a tua proteção e o teu cuidado, guardando-nos, ó Deus, nos dias que virão, e que todos eles, ó Deus, sejam especiais, sejam de bênção, sejam de atenção. Ouve a nossa oração e nos atende. Nós te oramos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o incomensurável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.